Pelos necessitados livrai-nos dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, vejo e que estás aqui, e me vês sem agora te profunda delícia, peço perdão dos meus pecados, graça para fazer pouco este tempo de oração. E a Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Nesse mês de novembro, é o mês que meditamos rezando pelas almas dos fiéis defuntos e é também o mês em que nós pensamos, Afinal, terminamos esse mês, o penúltimo domingo, foi exatamente com Cristo Rei, essa semana ainda. E essa é a esperança do céu. Deus, o Rei Todo-Poderoso, veio nos visitar. Todo bem, sem qualquer mistura de mal, está em Deus. Deus veio ao mundo, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas nem todos perceberam a salvação, nem todos estavam dispostos a essa salvação. E é por isso que nós, descobrindo o amor de Deus, vamos compreendendo, pouco a pouco, esse mistério. A morte não é o fim, mas é uma passagem para a vida eterna. Então, por que o desespero, a angústia e a dor, se na verdade Nosso Senhor está ao nosso lado? Mas é verdade que temos que passar pelo Calvário, pela tristeza, pela dor. E quantas coisas ainda teremos que passar. Por isso, quando Pilatos está diante de Jesus, que está sendo julgado, Pilatos diz assim, pergunta se Jesus é rei. E Jesus responde, sim, eu sou o rei. Vim para dar testemunho da verdade. E essa verdade é o que Nosso Senhor veio fazer. Veio mostrar o caminho da salvação, veio mostrar o caminho da perfeição. Ele não quis ouvir o que era verdade e pergunta como quem quer se absolver de qualquer culpa e por isso lava as mãos. Quem quer ouvir a verdade? E essa é a verdade da nossa vida. Deus nos fez sem a nossa vontade. Deus cuida de nós e nos mantém vivos nessa vida presente para nos dar a vida futura e o céu. Mas é verdade que Nosso Senhor quer que todos se configurem a Ele. E como configurar-se a Cristo? Renunciando à própria vida, à própria vontade, ao próprio gosto, tomando a cruz de cada dia, as dificuldades, os afazeres, e vivendo na presença de Deus. Pilatos estava diante do rei, estava diante da verdade e fez pouco caso disso tudo. Todos escolhem Barrabás, movidos pela maioria, enganos, invejas, interesses. É exatamente o que nos afasta de Deus, é o que nos impede de ver Deus, a nossa vontade, é o que nos impede de chegar aos céus, a nossa vontade, é o que nos impede de ir para a oração, a nossa vontade, nossa má inclinação. A verdade compromete com um esforço, e isso é o que nos pede Nosso Senhor. Ele é a verdade e Ele quer que todos nos comprometamos com esse bem, com essa caridade. Muitas vezes preferem não conhecer para não precisar cumprir. Quantos se afastam de Deus? Quantos não querem conhecer? Quantos não querem saber dele? E, como Pilatos, até conhecendo, estando, lavam as mãos. Não é o nosso caso, é verdade. Mas, quantas vezes também, podendo viver na presença de Deus, por preguiça, por negligência, por cansaços, e até por tristezas, teríamos todos os motivos do mundo para não rezar, para não estar do lado de Deus. Mas Ele é a verdade e por isso vamos ao seu encontro com as misérias. Por isso cada um dos personagens do Evangelho, todos os que ousaram chegar perto de Jesus, eram os que mais precisavam. Eram os menos dignos, mas eram os que mais precisavam. E é exatamente isso que nos leva até Deus. Jesus se apresentou para todos, e nem todos, até mesmo os seus, não o conheceram. Aqueles que esperavam a vinda do Salvador, não o conheceram. Fizeram pouco caso de Deus. A consciência, portanto, deve ser a verdade.
né? E não a da maioria. A nossa consciência deve ser movida pela verdade, que é Deus, e não pelo que pensa a maioria, não pelo que querem todos. Por isso ninguém quer assumir nada, muitas vezes. Forçam os outros, ou a maioria, a gritar: Jesus não, mas Barrabás. E é isso que faz o mundo, forçar os outros a dizer não a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um empecilho para a mentira que estão vivendo, para a vida dissoluta e errada que vivem. Cristo é uma medida da verdade, do caminho, da verdadeira vida. E os que não têm a vida em Cristo, não têm a vida. Morrem na vida presente para a caridade, o amor, e morrerão na vida eterna. E o que acontece é exatamente isso. Pilatos, que governa, foi covarde. Queria agradar aos outros. E é isso que é o mal. Querer agradar os outros. Não estamos aqui para desagradar e nem agradar. Estamos aqui para seguir a verdade. E a verdade nos libertará. E que verdade é essa? Fazer aquilo que Deus nos propõe, porque será a medida da nossa santificação. Tanto na encíclica, na Veritatis Splendor, do Papa João Paulo II, quanto o Catecismo, são essenciais para entendermos a verdade. E que verdade é essa? Aquela revelada por Deus, aquela que nos leva a conhecer a natureza de todas as coisas. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. E depois afirma para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que igreja é essa? Aquela que tem que professar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos que afirmar isso constantemente no nosso coração. Ele é o enviado, o Cristo, que veio nos salvar. Ele é o Filho de Deus vivo. Deus é quem dá a vida, por isso a nossa vida depende dele. E precisamos ir ao seu encontro. Mantém-na e transforma, a nossa vida e diviniza a nossa vida pela obediência. A obediência até a morte, e morte de cruz. Ali está a verdade. Seguir Cristo todos os dias. Chegaremos a essa verdade se assumirmos a vida de Cristo em nós, como Ele quer que todos nós assumamos a sua vida em nós. Ele assumiu a condição humana para que nós assumamos a condição divina, de filhos de Deus. E nós o seremos se assumirmos essa vida. Quem come deste pão e bebe deste vinho, deste cálice, tem a vida em mim. Pois isso é o meu corpo, tomai e comei. Isso é o meu sangue, tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Ali está a verdade, estar com Cristo, beber desse mesmo cálice, Pudesses beber esse cálice comigo? Os apóstolos disseram, podemos, mas no final das contas fugiram. E por que fugiram? O medo os fez afastar-se de Deus. A tristeza os fez afastar-se de Deus. Querer agradar o mundo os faz afastar-se de Deus. Pilatos já está prestes a acreditar, por causa da sua esposa Cláudia, que teve sonhos com esse justo. Quase está querendo libertar Jesus, mas por causa da covardia e querer agradar os outros, disse não a Jesus Cristo. Depois de julgado, começa Jesus a carregar uma cruz. Essa cruz, que não teve forças de carregar sozinho, foi colocado até Simão de Cirene, obrigado a carregar junto com Jesus. Não teve forças para carregar. Essa cruz de Jesus também é a nossa. Aliás, a cruz dele é a nossa. E foi muito peso. Também nós, com a nossa cruz, o peso é enorme. Por isso temos as pessoas que nos ajudam a carregar essa cruz. São os maridos, os filhos, as esposas, as mães, os pais. Esses nos ajudam a carregar a cruz pesada. Mas é preciso pedir, é preciso querer. E é preciso precisar. Querer mesmo. E Jesus passa pelo caminho. É forçado a carregar uma cruz. Um homem que ajuda a Jesus a carregar o peso da cruz redentora, de braços cruzados com Cristo, tocando a Cristo e as suas chagas, ensanguentado, e condenado. Esse homem, num primeiro momento, teve uma repugnância de carregar aquela cruz. Teve uma repugnância de ajudar Cristo. Primeiro que era um condenado, segundo que estava todo ensanguentado. Para um judeu encostar numa pessoa com sangue
O sangue era sinal de impureza. Que é engraçado, né? Uma incoerência. Primeiro que é sinal de vida, mas é sinal de impureza. É sinal de impureza quando está fora, mas quando está dentro é sinal de vida. Então, quer dizer, para os judeus também tem uma certa coerência, mas para nós parece uma incoerência. O que acontece é que um homem repugnante, transfigurado de dor, carregou sobre si os nossos pecados. Como carrega a ovelha, o bom pastor, quando ele disse, né, naquela parábola, e atrás da ovelha perdida, procura aqueles que estão perdidos. E veio para aqueles que mais necessitavam. Não veio para os justos, veio para os pecadores. É por isso que na nossa miséria, na nossa fraqueza, sentindo o peso da cruz, na nossa tristeza, angústia, devemos ir ao encontro de Cristo. Porque ali está o modelo da nossa salvação, ali está o modelo para vivermos bem o amor de Deus. Cruz, cordeiro imolado, bom pastor, não é o poder que redime, mas é o amor. O bom pastor, o cordeiro imolado, a cruz, são sinais ali de um amor que redime todas as coisas. Não é poder, porque ali foi condenado. Né? Queremos ver Jesus. Depois dizem, né, ao apóstolo Filipe, os gregos, né, todos nos procuram, né, com essa intenção também. Procuram a Cristo, procuram os cristãos, procuram os padres, procuram as pessoas porque querem encontrar Jesus. E nós devemos ser esse modelo de quem já se encontrou com Cristo, para levar Cristo aos outros. Mas precisamos buscar Cristo todos os dias. Queremos ver também Jesus? Claro que queremos. Queremos vê-lo na sua glória, queremos ver os seus milagres, queremos ver o seu amor, queremos tocar, né, as suas chagas para compreender quão grande e quão imenso foi o amor de Deus por nós. Ali a misericórdia é o segundo nome desse amor, porque tem compaixão de nós. Por isso carrega o peso da cruz. E ele é um modelo para enfrentarmos a vida presente. O que é um ato de misericórdia, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não tivermos misericórdia com os outros, seremos julgados com o mesmo valor com que julgamos os outros. Isso diz nosso Senhor. Por isso, a misericórdia é carregar o peso da cruz dos outros. É insuportável? É insuportável. Mas o que podemos fazer? Ajudá-los. Ajudá-los, às vezes, fica no calado. O silêncio é a melhor coisa. Estava assistindo um programa, tinha um padre sendo entrevistado, um diácono entrevistando um padre. Eu achei muito divertido, que o padre bem velhinho já, né? Então, na sua sabedoria, na experiência, falando muitas coisas, mas daí depois nós passamos até mal, porque depois o padre disse assim, é preciso fazer um silêncio, né? Fazer um silêncio para escutar a voz de Deus. Até aí estava concordando, e é verdade, né? Aí estava esperando, qual é esse silêncio, né? Falei assim, fazer silêncio de televisão, silêncio de celular, né? Silêncio de música, silêncio de um monte de coisa, né? Para você ouvir você mesmo e depois ouvir Deus, depois ouvir... Aí já ouvi nós, né? Se a gente ouve muito o que a gente quer, a gente não levanta nem da cama de manhã, né? Então, não é esse silêncio, é o silêncio das coisas, das tentações do mundo, para deixar Deus falar em nós, né? Então, por isso que rimos muito por causa disso, né? Porque o Padre Lucas falou assim, ele podia ter feito silêncio agora nessa frase, né? Então, seria bom, né? Então, mas é verdade que às vezes o nosso pensamento, a gente está pensando uma coisa e parece ser boa, mas é o nosso pensamento, é a nossa vontade. Ela condiz com a vontade divina? Às vezes não. Por isso temos que cortar algumas coisas, porque elas não condizem com a vontade divina. Né? Jesus era ali, carregando a cruz, repugnante, transfigurado de dor, carregou os nossos pecados e ali, naquele gesto de misericórdia, nos ensina o caminho da salvação. Como devemos levar Deus ao mundo? Se nós somos aqueles que vão ajudar Cristo a carregar essa cruz, podemos levar Cristo ao mundo, revestidos, né, de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, paciência, piedade. São esses instrumentos que nos levam ao verdadeiro amor, um ato de misericórdia, bondade para com aqueles que são maus, mansidão com aqueles que erram, humildade para aceitar com obediência,
um pedido, paciência para suportar as contrariedades, piedade, mesmo quando não temos vontade de rezar. Nessa paciência, ter uma visão sobrenatural das coisas. Carregar a cruz até o Calvário não é fácil. Chegar até o cume da nossa vida carregando o peso de uma cruz não é simples. Por isso, pedimos a Nosso Senhor a graça de corresponder bem a esse amor. São João Maria Vianney tinha isso, né? Conforme ele chegou na cidade, para o povo era apenas um padre. Mas conforme ele foi ensinando a rezar, conforme conseguiram perceber compaixão naquele homem, um carinho enorme em querer tirar as pessoas do caminho do erro, do pecado, no final das contas, como um homem lá que foi ver se era verdade que ele atendia a confissão e descobria até os pecados escondidos e velados, aquele homem foi lá para desmascarar São João Maria Vianney, né? E quando chegou lá, falou assim: eu vou mostrar para esse povo que esse homem é um charlatão, está enganando todo mundo. E entrou no confessionário e começou a confessar. Aí quando saiu, o outro falou assim: e aí, descobriu o quê? Né? Onde que ele está falhando? Qual é o erro dele? Aí esse homem entra e ele diz, né? Vim encontrar um homem e me encontrei com Deus. Porque era um homem que tinha Deus no seu coração, porque imitava Cristo, tinha compaixão, amor, misericórdia, piedade e a força de quem quer tirar as pessoas do estado de pecado, como um bom pastor carregando as ovelhas, tirando elas da sua perdição. É engraçado, né? A palavra errante, né? O que é uma palavra errante, né? Pessoa errante é aquela que está perdida no caminho, né? Por isso é um povo errante. Aquele que erra é porque está perdido no caminho. Então, aquele povo que está perdido, errante, Deus vai tirar do erro, da perdição, daquela vida perdida que está. Por isso ele vem para nos salvar. Carrega o peso da cruz, sim, o que nos faz perder é o pecado. Por isso carregou sobre si os nossos pecados, para nos libertar da morte, dessa vida, porque a vida futura pode nos garantir o céu, mas pode nos tirar o céu, se aqui na terra não olharmos para Deus, se aqui na terra não buscarmos a Deus. Ficaremos perdidos se não buscarmos a Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas viram apenas um homem. Jesus carrega a sua cruz e assume tudo por causa do seu amor. Ao lado da cruz de Cristo estão ali, né, o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois eram ladrões, os dois eram maus. Mas um ficou bom porque teve compaixão. O que tornou aquele homem bom? Que era mau, estava sendo condenado. Jesus foi condenado com uma mentira, mas os outros dois foram condenados porque eram maus, eram homens maus. Mas lá no fundo, todo mundo foi criado para o bem. Então, em todas as pessoas, há uma centelha do amor de Deus. Por isso há o bem em todas as pessoas. A questão é que em umas se manifesta e em outras não. Mas está lá. Essa é a nossa natureza, criados por Deus para pertencermos a Deus. O bom ladrão, né, dizia, né, um dizia: se és o Cristo, salva-se a nós salva-se a ti e a nós. O outro bom vai dizer, né, não temes a Deus, nós que merecemos. Ele não mereceu tudo isso. E aí vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E é isso que devemos pedir a Nosso Senhor, que Ele se lembre de nós. E a oração é esse pedido. A oração é esse pedido: Senhor, lembra-te de nós, na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. É colocar-se diante de Deus, porque todos os que foram ao encontro de Cristo alcançaram o bem. Seja a libertação, a cura, a compreensão, o amor, a compaixão. Alcançaram de Jesus o que tanto precisavam. Talvez mais do que queriam, alcançaram o que precisavam. E Jesus diz a esse homem, que sente compaixão de Jesus e ao mesmo tempo reconhece, né, nós merecemos isso que estamos sofrendo. Merecemos até o castigo, mas Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. As palavras de Nosso Senhor são consoladoras. Né? Vou preparar-vos um lugar e voltarei. Vai dizer isso para todos os homens, né? Vou à frente e vou preparar um lugar. Mas para esse homem diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Morrer no lugar certo, na hora certa. Sofrer, mas no lugar certo. Aonde vamos sofrer? Ou longe de Deus reclamando, ou perto de Deus pedindo. Uma coisa é a murmuração com o mundo, outra coisa são os pedidos a Deus. É quase que uma lamentação diante das dificuldades que não temos forças, mas não é reclamação. É um pedido humilde de quem precisa de Deus. Cristo abre as portas do céu, pois quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Quem encontra a verdade ficará saciado, porque a verdade o libertará da vida presente e na vida futura. Quando Nossa Senhora arrancou de Nosso Senhor o primeiro milagre, ela vai dizer, àqueles que querem servir: fazei tudo o que Ele vos disser. E é isso que devemos fazer, colocar em prática o que nos pede, porque é isso que vai nos salvar. O esforço de configurar-se a Cristo, de fazer a sua vontade, será o maior de todos os milagres, mais do que transformar água em vinho, transformar pecadores em santos. É isso que vai nos transformar. Por isso ouvimos a voz da Virgem Maria. Ontem foi Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças. Então é isso, pedimos a ela essa graça de correspondermos bem. Ela que meditava tudo no coração, nos ensine também a meditar no coração essas palavras de vida eterna, palavras que nos dão uma vida nova, uma vida eterna, não uma vida presente apenas, mas uma vida eterna. E assim pedimos a Nosso Senhor essa grande graça. A exultação da alma é estar unido a Nosso Senhor e obedecê-lo. Ali crescemos no amor, ali crescemos na compaixão. Por isso, se estamos com dificuldades, com problemas, com cruzes, com angústias, dores, tristezas, todas essas coisas são motivos para irmos ao encontro de Cristo. Não para nos afastarmos, achando que somos condenados porque merecemos menos, porque sofremos tudo isso. É o contrário, devemos ir ao encontro de Cristo e pedir a Nosso Senhor que nos fortaleça. Vou preparar-vos um lugar e voltarei. Assim, Nosso Senhor, nós nos encontramos com Ele no santo sacrifício da Santa Missa. Ali encontramos todos um caminho certo para a salvação. Muitas vezes omitimos essa pregação dos novíssimos, céu, inferno, purgatório, a vida eterna, dia do juízo final, o juízo particular. Ou nós nos acostumamos a encontrar com Cristo agora, ou nos encontraremos de sopetão, como diz aquela outra passagem, Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria. A vigília é a oração, é a preparação para que o dia que Nosso Senhor vier, ele fale assim, a vida inteira te procurei. É isso, tenho você agora porque a vida inteira te procurei. É isso que Nosso Senhor quer de nós, que nos encontremos de verdade com Cristo, que estejamos todos os dias com Ele. Essa é a preparação para o céu e o caminho da salvação. Assim, Nosso Senhor nos quer todos nesse caminho. Fomos comprados por um grande preço, o preço de Cristo na cruz. Muitas vezes nós omitimos, portanto, essas pregações exatamente por quê? Porque temos medo de pensar na vida futura, na morte. Todos nós temos medo. Por quê? Não sabemos se vamos merecer ir para o céu, sofrer um pouquinho no purgatório ou sofrer para a vida eterna no inferno. Temos medo, por isso correspondemos bem à vontade de Deus. Mas é verdade que mais do que ter medo, é pensar que não somos capazes. A salvação não depende de nós, mas podemos colaborar e participar da salvação, correspondendo ao amor de Deus e confiando nele as nossas misérias e as nossas fraquezas. Quem não tem fraqueza? Todos nós temos. Não sabemos se vamos dar conta. Eu entrei nessa paróquia há 17 anos atrás, achei que ia ficar 5. Estou a 17. E quantos vão ficar ainda? A princípio, mais um. Pode ser que 2, 3, 4, a gente não sabe. Mas a princípio, ninguém sabe. A questão é que nós devemos lutar. O bispo quase me tirou, me pôs em 2 agora. Mas a verdade é que é mais uma cruz, é mais uma cruz. Porque não tem só o problema dessa paróquia, tem o problema da outra. A necessidade das pessoas aqui e lá. Vou dar conta? Claro que não. Já sei que eu não vou dar conta.
Então a questão é, vou precisar de ajuda? Sim, tem o vigário aqui, que é o Padre Vinícius, e o vigário lá, que é o Padre Renato. Eu vou contar com os dois? Vou precisar muito dos dois, porque sozinho eu não vou dar conta. A cruz é tão pesada que sozinho eu não posso ter. Vou ter sirineus para me ajudar a carregar essa cruz? Sim, e assim vai ser também com a nossa vida. Contamos com quais sirineus que nos ajudam a carregar a cruz? É o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais. Esses são os nossos sirineus que nos ajudam de um jeito ou de outro. Às vezes a gente tem um sirineu mais forte, às vezes tem um sirineu meio fraquinho. E nós precisamos carregar o sirineu junto. Né? Então, de verdade, é o peso da cruz e mais um. Às vezes temos um alívio, é verdade, mas é contar também com isso. Não depende de nós a salvação, é Deus que vai nos salvar, mas nós participamos da nossa salvação. Com docilidade, expomos a nosso Senhor as dores que nos fazem cair, as dificuldades e o cansaço que nos fazem muitas vezes ter a tentação de desistir, de achar que a nossa vida é muito pesada. Não, ela está com justa medida para a gente chegar no céu. A vida de ninguém é igual. Um parece que tem mais peso, outro parece que tem mais consolos, um parece que tem mais ajuda, outro parece que tem menos ajuda. Mas é a medida certa da nossa santificação. Quando temos ajuda, podemos ficar até fracos e aí perder até o céu. Às vezes, não tendo ajuda, temos que dar conta de tudo sozinho e ali será a nossa salvação. Como sabemos qual é a medida? Corramos ao encontro de Cristo. Não servir, não obedecer é a perdição do ser humano. Servir a Deus em todas as coisas, na fidelidade da oração, no trabalho árduo, nas incoerências da família, nas dificuldades dentro do matrimônio, nas dificuldades às vezes financeiras, às vezes de saúde, às vezes até de disposição. Quantas vezes temos essa tentação? Mas é verdade que se nós não servirmos a Cristo e não carregarmos aquela cruz, se nós não obedecermos a essa vida, será uma perdição para nós. Todos estão salvos? Bom, Deus morreu por todos, mas chamou a muitos, e poucos foram escolhidos. Por que escolhidos? Porque se configuraram a Cristo. E é isso que pedimos a nosso Senhor. Sim, somos filhos de Deus, mas muitas vezes nos comportamos como tal, às vezes não, desanimados, tristes, sem esperanças. Mas isso também acontece. Jesus também não sofreu no horto? Jesus não também sentiu uma angústia? É normal também sentir uma angústia. É normal pensar que nós estamos longe da salvação? Não, isso não é normal, isso é verdade. Estamos longe da salvação, porque poderíamos fazer mais, mas não conseguimos. Por isso pedimos a nosso Senhor, todos que foram ao encontro de Cristo saíram curados, seja do coração, na esperança, na doença ou mesmo na alegria. Todos foram curados porque foram ao encontro de Cristo. E é isso que devemos fazer. O orgulho é a presunção, achar-se já no céu porque já fazemos muitas coisas. Quantas vezes a gente tem essa tentação? É presunção. É um dos pecados contra o Espírito Santo. A desesperação. Eu não tenho salvação, eu vou para o inferno. Ai meu Deus, ai. Não depende de mim, mas eu participo dessa minha salvação. Ou então a presunção. Não, eu vou na missa, rezo todo dia, confesso uma vez por ano, estou de acordo com o que a igreja pede, já estou no céu. Quantas vezes a gente tem essa tentação de achar que já está no céu porque cumpre as coisas? Mas aí vem a pergunta, como que cumpre? Consegue cumprir bem? Se nem Jesus conseguiu carregar a cruz dele sozinho, precisou de ajuda, você com esse orgulho quer carregar sozinho? Toma vergonha. Não temos capacidade. Por isso você tem que pedir a Ele para te ajudar. É isso que temos que fazer. Me empolguei com raiva já. Então, de verdade, essas coisas acontecem, Por isso temos que lutar, pedir ao nosso Senhor. Nossa salvação depende das almas que conduzimos para Deus. Somos conduzidos por Deus, conduziremos muitos a Deus. Não somos conduzidos por Deus, conduziremos muitos à perdição. Essa é uma verdade. Por isso, somente um coração humilde conhece Deus e a sua própria alma. Reconhecer que agora não temos forças, agora estamos tristes, agora estamos cansados,
agora estamos desolados, agora estamos enfadados de tantas coisas que temos que fazer, já não aguentamos nem mais a nossa vida e não suportamos nem nós mesmos. Estamos quase como o povo de Israel no deserto, né? Já estamos enjoados desse alimento miserável, desse pão descido do céu, né? Então, de verdade, era aquele alimento que o salvou durante 40 anos no deserto. Estavam reclamando. É o que vai nos salvar, é estar sob o olhar de Deus. É olhar para Deus quando nós estamos desesperados e angustiados. Somente um coração humilde conhece Deus e sabe que Ele nos ama e morreu por nós. Somente um coração humilde conhece a própria alma e a própria limitação e fraqueza. Corramos ao encontro de Cristo. Hoje leprosos, amanhã soberbos como o jovem rico, que saiu triste, se encontrou com Cristo, mas não teve efeito, porque era orgulhoso, vaidoso, avarento, e não tinha esperança, né, em Deus, pois a esperança em si próprio, nas próprias forças. Basta ver, né, as mulheres prudentes e as imprudentes, as que cochilaram e dormiram e perderam o encontro com Cristo. Para as mulheres aqui, ficar sempre vigilantes, e cansa. E diz, né, na parábola que elas ficaram a noite inteira acordadas. Parece que tem criança, né? É a noite inteira mais um pouco. Então é isso, né? Ficar vigilantes, ainda que estejamos cansados, ainda que tenhamos direito até de dormir, mas precisamos vencer até o nosso sono. Não ceder à nossa inclinação e à nossa vontade, mas buscar a Deus. Pois os talentos são de Deus e é Ele que nos dá. Dar a Deus o melhor que nós podemos e não brincar com Deus, mas ir ao seu encontro. A Virgem Maria foi fiel, meditava tudo no coração, mesmo quando não compreendia, mesmo quando as coisas eram difíceis, e confiava. E quando faltava alguma coisa, para quem ela recorria? Para Deus. E o primeiro milagre foi obtido por causa de um pedido, que não era nem para si, é para os seus, para aqueles que precisavam. Que a Virgem Maria nos ajude a compreender também esses mistérios, nos ajude a confiar mais em Deus. Que ela nos ensine, que é a mulher orante, a vivermos bem a oração, porque a oração é a nossa vivência com Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Antes do Calvário, Jesus, na última ceia, vai dizer, né? Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Tudo que disse nosso Senhor na última ceia, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Dizendo todas as coisas do amor de Deus, tudo aquilo que aconteceria, disse essas coisas para que encontrassem alegria nas palavras de nosso Senhor. E ali está a fonte da nossa verdadeira alegria. Em Deus encontramos o caminho da salvação. Em Deus encontramos o caminho da perfeição. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Isso diz na carta aos Hebreus. E mesmo no Salmo, né, no Salmo 94, né, vai dizer, né, nossa, me deu branco, é que eu não escrevi aqui. Eu achei que eu ia decorar e acabei esquecendo, mas eu já lembro já.
né? Toda a Sagrada Escritura fala de alegria. E é exatamente essa alegria que viemos buscar em nosso Senhor. Diante das tristezas, dos problemas e das dores, viemos buscar a verdadeira alegria em nosso Senhor Jesus Cristo. E que alegria é essa? Os magos encontraram alegria no nascimento. Os discípulos de Emaús encontraram alegria no meio da tristeza porque caminharam com Jesus. E ouvindo as suas palavras, se encheram de verdadeira alegria, né? O nosso coração se inflamava, né, de alegria, né? Na Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O hino que Nossa Senhora diz à sua prima Isabel, que vai dizer, né, onde que posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela vai dizer, não, a alegria não está em mim, está no Salvador. A minha alma engrandece o Senhor. A ressurreição foi um sinal de verdadeira alegria para os apóstolos que estavam tristes. Quando todos se encontraram com Cristo, encontraram alegria. E aqui é a razão da nossa oração, encontrar-se com Cristo, para encontrar a razão da nossa alegria, a razão da felicidade eterna. A felicidade eterna nós já tocamos aqui na terra, não só na Eucaristia, mas numa vida de fidelidade e de oração. Tocamos a Deus como aquela mulher que ficou curada da hemorragia, porque tocou a orla do manto de nosso Senhor. Os leprosos que foram tocados, o cego que foi tocado com as mãos por Nosso Senhor com a saliva, todos aqueles que foram tocados, não só ficaram curados, mas encontraram alegria. Essa alegria vem de Deus, né? Como seria o olhar de Jesus sobre nós? Basta ver, né? São Pedro, quando, depois de ter negado Jesus 3 vezes, o que acontece com ele é fantástico, porque ele negou 3 vezes e naquele mesmo momento, ao trocar um olhar com Nosso Senhor, ele sentiu uma dor tão grande, um arrependimento tão grande, as lágrimas vieram aos seus olhos por causa daquela negação, que ao final de contas fez com que aquele homem se convertesse, encontrasse no olhar de Cristo o perdão. Se arrependeu profundamente daquele gesto ruim. E é isso, o que nos faz nos arrepender dos nossos maus pensamentos, da nossa má inclinação? O olhar de Jesus, estar com Ele, olhar para Ele, olhar mais para Cristo. A felicidade é a certeza de dar glórias a Deus, e essa felicidade é fruto das boas obras, da santidade. Isso é felicidade. Felicidade são as boas obras em Cristo Jesus. Por isso que quando a gente parece que não tem felicidade, é porque está sendo omisso. Por isso que um dos pecados graves da nossa vida é a omissão. Porque quando a gente devia fazer e não fez, aí vem uma tristeza tão grande. É o princípio da depressão, né? A depressão é assim, a pessoa sente uma tristeza, não vontade de fazer nada. Aí como ela não faz nada, ela sente mais tristeza porque ela não fez o que devia fazer e não tem vontade de fazer e fica triste porque não fez. Meu Deus do céu, é um ciclo vicioso do inferno mesmo, né? De verdade, não faz e ainda está triste porque não fez, né? Então, essa infelicidade é exatamente porque não tem as boas obras. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, e fazer o bem é o que nos dá alegria, porque é o cumprimento de um dever, é a obediência da vontade divina e é viver a verdade. Nosso Senhor nos fez porque somos seus, pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele e Ele é bom, temos que ser bons. É fácil e simples? Não. Porque a tentação é não fazer. A tristeza é desviar o olhar de Cristo. Corramos ao encontro do Senhor com um olhar fixo, vai dizer a carta aos Hebreus. Corramos ao encontro do Senhor com um olhar fixo. A tristeza é aliada do inimigo, é desviar o olhar de Deus. Por isso vem a tristeza, porque Deus já não é mais a medida, Deus já não é mais o consolo, Deus já não é mais o fim último da nossa vida, por isso dá tristeza. Tira Deus, o que sobra na nossa vida? Trabalhar igual escravo e morrer igual animal. Né, meu? O animal no meio da selva, o que ele faz? Nasce para fugir do perigo, come e quando fica velho não consegue mais fugir do perigo. Aí caiu nas garras do mal, do outro animal. É isso. Se não houver Deus, a nossa vida de verdade é estéril, a nossa vida de verdade é ruim. Mas com Deus, a nossa vida é fecunda.
E qual é a fecundidade da nossa vida? O bem. Essa é a fecundidade da nossa vida. Fazer o bem, passar pelo mundo fazendo o bem. Lembremos-nos, né, dos momentos de decisões diante de nosso Senhor. Momentos de entrega. Quem se casou, né, foi um momento diante de nosso Senhor. Não foi só diante da pessoa amada. Foi um momento diante de nosso Senhor. Entregar a vida ali. E isso custa muito, é claro. Momentos de entrega, de abandono da nossa vida nas mãos de Deus. Morrer para a nossa vontade. Se tornar uma criatura nova. Porque velho é o nosso pensamento, velho é a nossa vontade, nossa inclinação. Isso aqui já é tudo coisa velha, que a gente já sabe, já conhece. Então, uma criatura nova, nascendo da vontade divina. Né? Nossa união com Deus é a alma da nossa vida. Por que a nossa alma? Porque o coração da Virgem Maria, a minha alma engrandece o Senhor. Porque enquanto está com Deus, ela se alegra. Longe de Deus, se entristece, porque perde a razão do viver, porque não entende por que está vivendo. Eu nasci para sofrer, né? É síndrome de Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, eu fui sempre assim, né? Então, de verdade, é síndrome de minha vida não tá uma porcaria. Tá, porque você não está buscando Deus? De verdade, a nossa vida é estar com Deus. O esfriamento da alma ou a tibieza é fruto de concessões que fazemos na nossa vontade. Eu tenho direito disso. Eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de fazer aquilo. Eu também tenho vontade de fazer tanta coisa. São João Maria Vianney também tinha vontade de ir para um monastério e largar a paróquia. Às vezes eu tenho a mesma vontade dele. Eu vou ser monge cisterciense, que tem pouquinho, lá na abadia na República Tcheca. Tem só 6 monges. Aí se for mais um, eu vou trabalhar bastante, eu não entendo a língua deles, vou só trabalhar, então vai ser ótimo, rezar e trabalhar. Né? Bom, também pode ser que eu trabalhe errado, porque eu não vou entender a língua deles, vai que me manda fazer uma coisa e faço outra. Né? Então, de verdade, a vida nossa é sempre difícil. Não adianta fugir das realidades que teremos que enfrentar. Por isso, o esfriamento da alma ou a tibieza é fruto de concessões, começamos a conceder algumas coisas, né? Ceder algumas coisas da nossa vontade. Né, dos direitos, das nossas vontades. Basta ver que é um ciclo vicioso. Por exemplo, começa com a preguiça. A preguiça gera rebeldia. Também, por que eu tenho que... não tenho vontade nenhuma de rezar. Que preguiça. Por que eu vou rezar hoje? Já rezei tanto ontem. Aí começa a falar assim, aí depois da preguiça entra a rebeldia. Para que eu vou rezar? Não está melhorando nada na minha vida continua a mesma coisa, entra a rebeldia. Da preguiça vem a rebeldia, da rebeldia vem a sensualidade. Por que eu casei com esse marido? Por que eu tenho esses filhos? Podia ter outra vida. Que a minha vida podia ser outra. Tudo começou com a preguiça. Preguiça, rebeldia, sensualidade, né? Da sensualidade passa outras coisas. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo o aburguesamento. Minha vida é uma vida infeliz. Eu podia ter feito outras coisas. Se eu não tivesse feito essa faculdade. Se eu não tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Quer dizer, né, é uma vida de lamentação. E tudo começou com o quê? Com a preguiça. Porque não fez o que era bom. Na sequência, veio uma rebeldia, a sensualidade, depois vem a soberba, achar que a gente sabe tudo, e por fim, aburguesamento. Tudo como numa fila indiana. Vem todos os outros. São Tomás de Aquino dizia, né? Cresce numa virtude, todas as outras virtudes crescerão. Diminui numa virtude, todas as virtudes diminuirão. A gente cai, essa é a tentação. Basta pensar, né? Por que a Revolução Francesa começou? Insatisfação. Começou como a Revolução Francesa? Era uma luta de classe, da classe média, que queria ser rica. Aí os burgueses queriam ser de família, queriam ser nobres, e o baixo clero queria ser alto clero. É divisão. E, na verdade, o aburguesamento, por causa da rebeldia, por causa da falta de oração, por causa da falta de comprometimento, por causa da falta dos deveres cumpridos. Tudo causa divisão. É isso que causa divisão, primeiro no nosso coração, na nossa disposição, depois na alma e depois no fim na família. Causa uma divisão total. E é isso. Devemos, portanto, ser mais sacrificados. Nunca perder a sensibilidade de servos de Deus, instrumentos da graça divina.
São José Maria Escrivá dizia isso: somos instrumentos da graça divina. Queria ser como um tapete onde todos passam e pisam macio. Queria ser como um burrinho que leva Jesus a todos os caminhos. Ele sempre se coloca como instrumento, como uma coisa e propriedade vossa. É isso que queremos, como a Virgem Maria. Queremos servir sacrificados como Cristo, pregados numa cruz que não dá para fugir dela. E essa cruz vai nos levar aos céus. Instrumentos de Deus, moldarmos-nos segundo a vontade divina. Caso contrário, teremos a síndrome de Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, fui sempre assim. Né? Então, de verdade, não quero mudar. Quer dizer, a pessoa não muda. Podia ser assim, né? Então, a pessoa que fala assim, quando a pessoa fala assim, eu sempre assim. Né? Eu acho mais divertido quando a pessoa fala assim, padre, eu tenho um temperamento, como é que fala? Temperamento forte. Teimoso igual a mula. Né? É um nome bonito que se dá, temperamento forte. Temperamento forte. Você é insuportável, você é muito chata, você é muito ruim. Isso é o temperamento forte. Então, de verdade, o que é um temperamento forte? Né? A pessoa teimosa como uma mula na própria vontade. E todo mundo tem que fazer o que ela quer. Isso aqui é temperamento ruim. Né? Moldarmos-nos segundo a vontade divina. Caso contrário, teremos essa síndrome. Né? O jovem rico tinha tudo. O que lhe faltava? Tudo que ele confiava não valia nada. E ele achava que valia alguma coisa. É isso que também devemos pensar. O que vale na nossa vida? É o nosso trabalho? Vamos ser demitidos. Ou aposentados, que é um nome bonito que se dá por bons trabalhos prestados, mas está demitido. É isso. O que é aposentadoria? É isso. O que é a morte, no final das contas, para nós? Agora acabou o teu sofrimento. Se você suportou, senão vai continuar no purgatório. Vai ser só transferido de departamento. No próximo departamento o sofrimento vai ser maior. Não quis fazer bem, vai fazer no próximo departamento um serviço muito pior. Vai sofrer muito. E não vai ganhar por hora extra, não. Vai ficar lá. Um dia como 1000 anos. Ou 1000 anos como um dia. Já pensou? Passar 1000 anos, você fala assim, quanto tempo passou? 2 horas. Meu Deus do céu. Né? Vai ser o fim, né? Sofrer, o sofrimento não acaba. Né? De verdade. Então é melhor não brincar com isso, né? É por isso que o jovem rico, que tinha tudo, mas apegado aos bens, estava no último nível, aburguesamento, com certeza, porque era soberbo, porque vivia a sensualidade, porque havia rebeldia, porque tinha preguiça. Tinha uma boa disposição, um bom coração como ladrão, que reconheceu o próprio pecado. Senhor, o que me falta para chegar à vida eterna? Olha, não falta nada, você é bom filho, cumpre bem os seus deveres, faz bem as coisas, mas só uma coisa te falta, que é o que está te prendendo, que é a única coisa que te faz mal, é o teu aburguesamento. E justo ele ficou triste porque ele batalhou a vida inteira para isso. Trabalhou muito para isso. E o que isso valeu? Nada. Por isso, pedir a Nosso Senhor, né? Saiu da presença de Cristo triste, porque não estava disposto a cumprir o que ele pediu. E o que ele pediu? É difícil? Vamos aqui colocar no papel agora a dificuldade. Esse jovem tinha tudo para ir para o céu. Chegou para Cristo e o que me falta? Isso que você confia, joga fora. Então aí vai servir a Cristo. Vai ser bom. E se fosse conosco? Senhor, o que me falta para ir para o céu? Vou falar de mim agora. Mais tempo no confessionário, acordar talvez um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, cumprir bem o serviço, fazer mais coisa. Dá tempo? Dá. Não. Vai ser sacrifício? Vai, mas não é isso que Deus quer. Ai, padre, você está tão cansado, tem uma raiva quando fala isso comigo. Você está tão cansado, tá na cara que eu estou. Né? Padre, você está tão cansado. Estou. É isso que vai me salvar? Como é que você quer que eu não me salve? São José Maria Escrivá dizia, né, os 3 primeiros padres do Opus Dei que foram ordenados, ele brincou com eles, mas foi uma brincadeira verdadeira. Ele falou assim, agora que eu tenho grandes ajudas, agora vou esfolar-vos até a morte. E é isso, os 3 foram esfolados até a morte, tiveram que trabalhar tanto na vida
Quer dizer, São José Maria Escrivá fazia tudo sozinho, tinha ajuda de outros padres. Mas quando tinha 4 agora, esfolou os 4 estavam esfolados de trabalhar. Ué, devia ter diminuído 25% para cada um, né? Se um fazia 100%, você faz 25, 25, 25, 25. Ficou fácil agora para todo mundo. Não. Descobriram que tinha que fazer mais. Bom, afinal de contas, vamos ser sinceros. Qual é o sinal da cruz? Quando Cristo fala para você que você tem que renunciar à sua vontade, é o que fez o jovem rico, que deveria ter feito e não fez. Toma a tua cruz. O que é cruz? Mais. O que falta para você fazer? Mais. O quê? Aceitar a cruz. É marido e os filhos. É isso. É isso que é a cruz. Aceitá-los bem, cumprir bem e corrigir bem. A família, a mesma coisa. Essa é a cruz que vai nos salvar. O jovem rico tinha tudo e era pegado. Saiu triste daquele encontro. Servir vai nos tornar jovens. É aquilo que o padre rezava na missa antiga, né? Quer dizer, subo ao altar de Deus, ao Deus que engrandece a minha juventude. O padre estava com 90 anos celebrando a missa, o Deus que ajuda na minha juventude, né? Então, que juventude é essa? O desejo de continuar servindo a Deus, mesmo quando o corpo já não aguenta mais. Esse é o desejo de Deus. Já nós não aguentamos também. Chega um momento que tudo é limitado. Já não vai fazer. E até quando a gente fala que vai fazer as coisas ligeiro, faz devagarinho. Não é, Dona Maria? É assim. Nem sempre é ligeiro, do jeito que a gente queria quando tinha 18 anos. Agora o ligeiro é de 70 anos, é o ligeiro de 70. Né? Então, naquele ritmo, né? Na primeira marcha. Então é o jeito que dá. Eu quando estava no começo do ministério, eu acho que eu fazia mais do que faço agora. É que agora eu acho que tem um pouco mais de eficácia, porque eu não consigo fazer tudo rápido. Então, isso porque minha fama é de fazer as coisas rápidas. Né? Então, de verdade, e continuo, né? Tudo que posso fazer, não adiar. Dizer não à vontade de Deus? Não. Dizer sim à vontade de Deus. Por isso que custa, por isso é um sacrifício. A caridade de Cristo nos impele, diz São Paulo. Ela nos impulsiona, quase que nos empurra a fazer. Essa é a caridade de Cristo, ela nos impulsiona a fazer. Estamos cansados, não temos vontade. Achamos que estamos perdendo tempo, mas Cristo pede para você cumprir mais. Por isso a caridade de Cristo nos impele. Não há outro amor nesse mundo que não tenha vindo do amor de Deus. Servir ao amor é ter esse amor. E esse é o remédio da nossa vida. Amar, porque ali está a raiz da nossa felicidade. Porque amar é servir. E servir é fazer bem as coisas. E fazer bem é encontrar verdadeira alegria. Porque dá satisfação cumprir as coisas e ver a felicidade dos outros, porque você cumpriu aquilo que devia cumprir e que te custava muito e que você não queria. Como custa isso? Como é difícil? Graça de Deus e oração. Oração para ir ao encontro dele. E o que ele vai nos dar? A sua graça. Por isso, como mendigos, como leprosos, como cegos, como coxos e aleijados, vamos ao encontro de Cristo do jeito que dá. Cego, coxo e aleijado. Mancando, pulando, se arrastando ou carregado pelos amigos na maca. Não importa como vamos chegar a Cristo. Mas a alegria é de estar com Ele e esperar a sua graça. Somente assim alcançaremos esse amor. É uma vida de confidência, de ser sinceros com a pessoa, com o cônjuge, com a pessoa amada, com os filhos, com os pais. Sinceridade, prudência na hora de falar, para não ferir, não magoar, não ofender, não brigar. Né? Ter esse cuidado, né? Esse cuidado de prudência, né? Para não ferir os outros, porque se a gente bate, vai receber um murro, né? É igual aquele brinquedo, né? João Bobo, você bate nele, ele vai, aí ele volta e desconta em você. Na mesma força que ele vai, ele volta, né? Então é tomar cuidado, ser prudente, para tomar cuidado para não ferir, magoar, né? E ofender as pessoas. E por isso pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que tinha essa delicadeza de coração. Somos filhos de Deus, devemos meditar constantemente isso.
Um filho de Deus mente, um filho de Deus rouba, um filho de Deus, né, bate, surra, espanca, né, ofende, magoa, fere. Não, não. Por isso temos que lutar, porque a tentação é essa, pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Por isso, São José Maria Escrivá, toda terça-feira era o dia da guarda, né? Ele chamava dia de guarda. Um dia que ele tirava para rezar mais pela família, pelas pessoas à volta. Então era um dia de guarda. Um pouco mais de oração, além do normal, e rezava um pouquinho mais. E uma dessas orações que rezava um pouquinho mais era o Salmo 2º, que era o soldado que os cruzados rezavam, né, diante de uma batalha. Então eles rezavam esse salmo, né, para mostrar a confiança em Deus e não na maldade dos homens, e não na força dos inimigos, mas na força e na caridade de Deus. Né, palavras ditas, né, sobre Cristo, sobre como venceremos os males da vida presente. Para sermos filhos de Deus, né, se faz necessário pertencer à mesma natureza divina. Por isso, Deus assume a condição humana para nos inserir na vida divina. E somos filhos no Filho, pela nossa inserção no corpo de Cristo, pelo batismo, pela renovação através da penitência e da comunhão que recebemos Cristo, somos aceitos por Deus, tocamos a Cristo, recebemos de Deus por esses sacramentos a graça necessária para vivermos bem. E o matrimônio não é outra coisa senão um sacramento para viver bem a graça de Deus. Com o cônjuge, querendo bem, ajudando, servindo um ao outro. Por isso, corresponder ao amor de Deus é amar, obedecendo, inseridos nessa cruz, como o doce Jesus obedeceu. Essa docilidade de Jesus, a obediência, ele cumpriu. Com obediência, cumpriu a vontade do Pai. Por isso que custa muito obedecer, porque é na obediência que cumpriremos também a nossa missão, ao qual Deus, com as ordens, nos dá a capacidade de colocarmos em prática, vivermos o bem e sermos salvos. E é isso que pedimos hoje a Nosso Senhor. Basta ver a parábola aqui do semeador. Nosso Senhor derrama a graça com largueza. Num coração dócil, ela vai dar bons frutos. 30, 60, 100. Num coração seco, amargo, triste, não vai crescer muito. No pedregoso, vai crescer entre espinhos e não vai dar frutos. É por isso que temos que, de verdade, tomar cuidado. Nosso Senhor se deixa encontrar, para que todos o conheçam e se salvem. Por isso, o encontro com Cristo é a oração. É ali que recebemos as graças necessárias para darmos bons frutos. Querer dar bom fruto começa conosco, ir ao encontro de Cristo, porque precisamos, como todos os personagens, encontrarmos com Ele. Agora nessa oração, depois na outra, depois na outra, depois na outra, pequenos encontros, pequenas participações na bondade do amor de Deus. Portanto, a santidade é fruto de amor. Por que a gente sabe que está no caminho da santificação? Porque está buscando Deus, está se sacrificando por colocar em prática, através da bondade, o amor de Deus. Isso é santificação. Por isso o semeador espera os frutos. Por isso ele semeia. E semear é exatamente rezar. E os frutos virão com as graças que Deus for nos dando. Temos que perceber, né, os espinhos que nos impedem, as pedras que nos impedem, as superficialidades que nos impedem de chegar até Deus. Às vezes é o cansaço, às vezes é o sono, às vezes é a preguiça, às vezes é a televisão, às vezes é a internet, às vezes são as curiosidades, às vezes é a vida alheia. Então tem coisas que de verdade nos impedem de corresponder ao amor de Deus. E são esses espinhos que nos impedem de dar bons frutos, porque o amor de Cristo é exigente e exige de nós o melhor. Não é só com carinho que se cura um câncer, mas com quimioterapia. Então, como é que se cura a falta de amor? É com o amor de Deus, mas é um remédio forte. E o remédio forte que extirpa o pecado e a tentação da nossa vontade é a oração.
É a quimioterapia que vai queimar a nossa má inclinação. Por isso, precisamos corrigir os erros da nossa vida, para alcançarmos o amor de Deus. Corrigir o que nos impede de chegar até Deus. Corrigir o que nos impede de vivermos para Deus. E pedir a Nosso Senhor essa graça de correspondermos melhor ao amor divino todos os dias. Uma confusão aqui nas folhas. Portanto, o que Nosso Senhor espera de nós é que, como todos aqueles que se encontraram com Cristo, o paralítico na piscina de Siloé, aquele que estava na maca que os amigos levaram, todos que se encontraram com Deus, né? Esses que se encontraram de verdade, encontraram o amor de Deus. E essa exigência também é para nós. Devemos ir ao encontro de Cristo. Aquilo que seria uma desculpa para não irmos ao encontro de Cristo é exatamente o instrumento pelo qual devemos ir ao encontro de Cristo. Lembram-se de São Paulo? Pedi por 3 vezes que Deus eliminasse da minha vida o espinho na carne, aquilo que me impedia de ser perfeito e bom. Não que ele diz essas palavras todas. E aí, quando ele se encontra com Cristo, ele ouve a voz de Deus dizendo: basta-te a minha graça. Pois foi exatamente o defeito de São Paulo que o fez buscá-lo todo dia. Deus vai te curar de alguns defeitos? Porque é esse defeito que te faz cego para ir ao encontro dele, que te faz coxo para ir ao encontro dele, que te faz leproso para ir ao encontro dele, que te faz miserável para precisar dele. Por isso, não fiquem tristes por causa do nosso pior defeito, que é até uma vergonha, mas no final das contas é o instrumento da nossa santificação. Se não fosse o coxo, não saberíamos que Jesus curaria. Se não fossem os leprosos, nem os cegos, nem o avarento. Eram 2 avarentos, o jovem rico e o Zaqueu, né? Um se saiu bem, o outro não. Dos 10 leprosos, um voltou a agradecer, 9 não. Alguns aproveitaram da graça, outros não. Quem queremos ser nós? Os que aproveitam da graça e retornam a Deus? Ou os que não retornam? Pois a oração nos faz voltar a Deus. Nada nos poderá separar do amor de Deus, nem mesmo a nossa fraqueza, nem mesmo o nosso desânimo, nem mesmo a nossa miséria. Não vamos falar aqui como São Paulo. O que nos poderá separar do amor de Deus? Espada, fome, perigo, tribulação, angústia, nada. Não, vamos ser mais simples aqui. O que pode nos separar do amor de Deus? Preguiça? Não, basta rezar. Tristeza? Não, basta cumprir bem o serviço. Nada nos poderá separar do amor de Deus, mas é preciso abandonar-se a Ele. Atitude interior, de otimismo, pois somos filhos de Deus. E é isso que pensava São José Maria Escrivá constantemente. O otimismo de pensar segundo o amor de Deus. Deus nos chama à perfeição. Nunca desanimar, mas ir ao encontro de Cristo. Ali está a medida da nossa salvação. Ali está a medida da nossa vida. E a Virgem Maria nos ensina não só a meditar tudo no seu coração, mas a confiar de tal forma em Deus que foi obediente a essa vontade e confiou de tal forma a Deus que, mesmo não compreendendo como Deus poderia salvar o mundo, a humanidade inteira, através da sua participação, mesmo assim, não entendendo, disse sim à vontade de Deus. Nós também não entendemos por que Deus permite algumas coisas na nossa vida que poderiam ser diferentes, mas são desse jeito, porque ali está a medida da nossa salvação. E a Virgem Maria, coube a ela dizer sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. E Deus se fez presente no seu ventre materno. Deus se faz presente quando também nós nos esforçamos com sacrifício por pôr em prática a vontade de Deus. Pois essa é a nossa medida, pois essa é a medida da nossa salvação. Fazer o que Deus quer é o que vai nos salvar. Fazer o que Deus quer é o que vai nos tornar melhores.